Boa noite a todos. Estamos começando mais uma aula de história. E aí, eu gostaria que todos prestassem atenção a essa figura que vocês estão vendo aqui. Essa figura aqui, gente, é a cidade de Persépolis, tá? Foi uma das 5 cidades que foram fundadas pelos persas. O nome Persépolis vem de persa, tá? Então, relacionado aos persas, a nossa aula de hoje. Então, preste bem atenção, né? Então, foram cidades importantíssimas, né? Babilônia, Persépolis, né? Passárgada. Inclusive, tem muitos poemas relacionados a Passárgada. Por exemplo, vou-me embora para Passárgada. Lá eu sou amigo do rei. Né? Então, assim, essa história de Passárgada, de Persépolis, né? Porque o nome Persépolis, mais uma vez, porque vem de persa. Então, nós não podemos esquecer que os persas, eles foram uma civilização importantíssima. Por quê? Porque 600 anos antes de Cristo, só para vocês se tocarem e vocês observarem essa informação, já tinha-se noção de céu e de inferno, do purgatório e da ressurreição, da alma, né? Do corpo, da reencarnação. E essas coisas, né, só se vão ver 600 depois, quando Cristo aparece. Nós estamos falando aí de uma religião que é formada, que é galgada, que é criada no Império Persa, na civilização persa, e que hoje, até hoje, ela existe no mundo. Tem vários templos dessa religião. Então, essa religião, chamada Mazdeísmo, que nós vamos ver sobre Zaratustra, né, o Mazdeísmo até hoje é uma das grandes religiões que pouco se fala, mas foi uma das religiões que também ajudou a fomentar, a ter umas informações que hoje são presentes no cristianismo. Olha que legal, né? Então, assim, poucos professores gostam de falar do mazdeísmo. Eu, pelo contrário, eu gosto muito de falar dessas religiões, né, que são poucas faladas. Os persas. Os persas, gente, como erroneamente muitos acreditaram, eles desde o início, eles eram camponeses. Os persas, eles criavam animais, eles eram pastores, eles viviam no sul da Mesopotâmia, eles viviam por debaixo da Babilônia, no Tigres e Eufrates, vocês já lembram. Tigre e Eufrates é o quê? É o crescente fértil, né? É o vale fértil. Então, os persas, eles ficavam ali, próximo do crescente fértil, né? Próximo do rio Tigres, justamente onde hoje é o Irã, onde é hoje o território iraniano. Foi lá que os persas e os medos, os medos, nós vamos já falar deles, foram lá que os povos medo-persas se ramificaram e se desenvolveram. Dentre estes dois, o mais arquitetado eram os medos. Os medos eram povos que também viviam aí nessa região e que acabaram dominando os persas. Só que, por sua vez, nós vamos já falar, estou só encurtando um pouquinho o assunto, só que, por sua vez, os persas eles vão revidar e vão acabar, né, dominando os persas, os medos, formando aí uma grande civilização chamada Medo-Persas. Então, a partir disto, é onde começa a nossa aula de hoje. Nós vamos voltar e vamos ir para o século VI antes de Cristo, né? Os persas, eles formaram o maior império do Oriente Antigo, gente, é claro, né? Os persas, eles começaram como camponeses, produtores de ovelhas. Então, eles eram pastores, isto, justamente. Eles ficavam localizados nas montanhas, ali, né, do sul da Mesopotâmia, já próximo da Babilônia. Então, os persas, eles fizeram uma coisa incrível. Quando os medos foram dominados por eles, né, eles fizeram o favor de unificar, né, unificar os povos ali do chamado Crescente Fértil, onde eles se localizavam. Suas fronteiras se estendiam do Mar Mediterrâneo até o Oceano Índico, veja, até o Oceano Índico, né? Habitavam o planalto do Irã, situado a leste da Mesopotâmia, uma região semiárida com montanhas ricas em minerais, desertos e poucos vales férteis.
de clima seco com grandes oscilações de temperatura. Qual é, professor, a origem do império, da civilização persa? Gente, muitos dados, né, ainda estão para ser comprovados. Por exemplo, um dado que ainda é muito pesquisado, é muito estudado, é sobre a origem, né, da civilização aquemênida. Né? Nós vamos ver por que é chamada aquemênida. Né? Então, a partir de 2000 anos antes de Cristo, essa região lá do Irã era ocupada por pastores, por agricultores que vinham do sul da Rússia e que ali invadiram o Planalto do Irã. Os medos foram os primeiros, viu? Que se fixaram no norte do Planalto do Irã, enquanto que os persas, eles se fixaram no sudeste. Vejam, os medos estavam ao norte e os persas estavam a sudeste, ou seja, estavam muito mais ao sul do que os medos, próximo já ao do Golfo do Pérsico. Então, os medos e os persas, eles tinham uma localização geográfica próxima um do outro, né? E os persas, eles já se localizavam mais ao sul, justamente já ali já no território ali, já na entrada do Golfo Pérsico. Né? Quem não lembra o que é o Golfo Pérsico é isso aqui, ó. Olha aqui, presta atenção ao meu mouse. Olha, isso aqui é o Golfo Pérsico. Tudo isso aqui é o Golfo Pérsico. Então, os persas se localizavam ao sul, sudeste, e os medos, lá onde tem essa palavra aqui, média, terra média, vem de medos. Então, eles se localizavam aqui, os medos, tá bom? Então, bora lá. Então, os primeiros habitantes desses planaltos, eles se dedicavam, é claro, ao pastoreio, né? Nos vales férteis, desenvolvendo assim o cultivo de cereais, frutas e hortaliças. A região, pessoal, apesar de árida, ela era rica em recursos minerais encontrados nas montanhas, o ferro, o cobre e a prata, que vão ser fundamental para o desenvolvimento do Império Persa, viu? Vocês vão entender por quê que o ferro, o cobre e a prata vão ser fundamental para o desenvolvimento do Império. Vai chegar o momento, no século 8 a.C., os medos, né, eles possuíam um reino com um exército muito organizado, né, que dominava vários povos, incluídos, que eu já falei no começo de nossa aula, os persas, obrigando a pagar impostos. Gente, todo mundo já estava cansado de ser obrigado a pagar imposto. E entre estes, um persa, ele se destacou. Um persa, ele se virou contra os medos. No ano de 550 a.C., Ciro II, o Grande, do clã persa chamado clã Aquemênida. Olha o nome Aquemênida, vem de Aquemenes, né? De Aquêmenes, né? Que são povos dessa região. Não se sabe bem ao certo de onde esse nome Aquemênides ele surge, mas dados citam que Ciro faz parte da genealogia desta dinastia chamada Aquemênida. E Ciro, como dinastia Aquemênida, que reinou durante 300 anos, viu? A dinastia Aquemênida, ela durou 300 anos, até elas serem dominadas, né? Até elas perderem terras, né? Para os gregos e depois para os romanos. Vocês vão ver essa história do grego hoje, nas chamadas guerras púnicas ou medo-persas, que nós vamos ver uma das guerras, né? A Batalha de Pelusa, né? No Estreito das Temístolas, né? Nós vamos ver aí Temístocles, por exemplo, nós vamos ver Dario I, nós estamos vendo daqui a pouco também a história de Leônidas, né? Quem gosta aí dos 300, né? Então, assim, o Ciro, gente, ele se levantou contra os medos e aí ele se organizou para, a partir de então, liderar uma rebelião contra eles. Ele foi vitorioso. Ciro II, ele foi vitorioso. Ciro II, o Grande, né? Ele reuniu sob seu domínio todas essas tribos, mas ele quis acabar com elas? Muito pelo contrário. Veja, qual era o sentido para reunir todas essas tribos que Ciro queria? Formar um grande exército. Veja a diferença da mentalidade do Ciro para os outros que nós estudávamos.
Ciro II, ele tinha na visão de que se unisse todos esses territórios e formasse um grande reino, ele se tornaria, né, vitorioso nesse sentido de formar um grande império. Então, era a união destes povos, que eles, a partir de então, serviriam como exército para o Ciro II, que a expansão do Império Persa foi sendo feita. Por isso que na história é sempre válido sempre dizer, na história é conhecido como Ciro II, o fundador do Império Persa, da dinastia Aquemênida, tá? Então, quem é que vai fundar o Império Persa? É justamente Ciro II, Ciro o Grande, que ele vai, a partir de então, conduzir a expansão deste império, conquistando várias outras regiões. Gente, eles vão chegar até a Grécia, eles vão... Ciro II e seus descendentes, claro que ele não era vivo mais, né? Mas o Ciro II e seus descendentes dessa dinastia aquemênida, eles vão dominar vários e vários territórios além do Irã. Eles vão dominar a Babilônia, eles vão devorar o Egito, né? Eles vão dominar Israel, eles vão dominar Jerusalém, eles vão... Nem existia Israel ainda, né? Israel, vocês lembram, né? Vem de Jacó, né? Então, assim, o Ciro e seus filhos, seus netos, seus tataranetos, ou seja, sua genealogia do povo aquemênida, da dinastia aquemênida, repito, durou 300 anos essa dinastia, né? Ela dominou vastas terras ao norte da África, ao sul da Europa e dominou várias terras na Ásia. Então, foi um bom império formado a partir, né, dessa visão de Ciro II. Então, Ciro II, o Grande, né, fundador do Império Persa, após vencer os Medos e reunir, veja, reunir, ele não foi para acabar com ninguém, não foi para matar ninguém, ele sempre procurou, inclusive ele não fazia nem escravos, só para você ter uma ideia. Todo mundo entendia que ele quando dominava, é claro que ele tinha escravo, mas muito pouco. Mas o fato principal dele era que, a partir do domínio dele, ele entendia que poderia haver uma união, né? Então, fortalecer o seu domínio. Então, não era para acabar com ninguém, mas sim unir todos que eles conquistaram, que ele conquistou. É unir todo mundo, né? Então, ele conquista o Planalto iraniano, ele conquista a Lídia, as terras nas cidades gregas da Ásia Menor, que aí já vai falar disso aí, das terras da Ásia Menor, ou seja, da gregas da Ásia Menor, ou seja, no sul da Grécia, né? Ele não chega a Atenas, ele não chega a Esparta, ainda vai chegar, mas não será ele. Será os filhos, será os netos, os tataranetos dele que chegará. Nós vamos ver Dario e vamos ver Xerxes também. Então, em 1539, o Ciro ele conquista a Mesopotâmia. Veja, o cara saiu lá do Irã e agora ele foi lá para o Iraque. Ele domina a Mesopotâmia. E quem é que estava lá como escravos no cativeiro babilônico feito por Nabucodonosor? Quem era? Era o povo de Judá, era o povo de Davi, eram os hebreus, eram os judeus, né? Que eles, né, estavam lá e o Ciro, quando incorporou em seu império a Mesopotâmia, a Fenícia e a Palestina, qual foi a primeira coisa que o Ciro fez com os povos que estavam lá como escravos? Libertou. Olha que legal. Ciro ele liberta o povo do cativeiro feito na Babilônia e o povo de Israel, de Judá, né, de Jerusalém, os hebreus, eles voltam para a sua terra. Olha que legal. Então, o cativeiro babilônico, ele se encerra quando Ciro II, ele invade a Mesopotâmia, derruba os portões e que era desacreditado, viu? Quando Ciro II chegou nos portões, né? Nos portões, vocês lembram do portão, né? Do portão da Mesopotâmia, ele foi ridicularizado, pensando que aqueles com um punhado de gente poderia
dominar a Mesopotâmia. Minha gente, foi isso que aconteceu. Eles dominaram os babilônicos. Eles entraram numa guerra e que eles conseguiram dominar o Império Babilônico. E ninguém dava o cartaz a ele, mas ele provou. E aí ele entra na cidade da Babilônia e ali se torna mais um dos seus territórios. Ciro morre, claro, ninguém vive para sempre. Ciro morre em combate em 529. E ele vai ter que ser sucedido por alguém. E Cambises é seu filho, né? Cambises, ele acaba sucedendo ao trono, né? A uma teocracia absolutista, tá? Teocracia por quê? Porque Ciro era como se fosse um deus, mas era um rei de forma divina, né? Essa sociedade, ela vivia em torno de uma organização religiosa no sentido e também política. Então, o rei, no caso Ciro, né, o imperador, ele era uma divindade, né, ele era um ser divino. Tá? Então, existia uma teocracia absolutista, teocracia, né, absolutista. E Cambises, com um grande exército, como eu já falei para vocês, a Pérsia vai dominar o Egito em 525, na famosa Batalha de Pelusa. Né? O Cambises, né, segundo, ele derrota, né, os egípcios, né, na Batalha de Pelusa. Veja, ao voltar da Pérsia, Cambises também morre, né? Mais um filho dele que vai morrer, né? Ele morreu, o filho dele depois morreu e ele vai ser assassinado. Foi sucedido por quem? Por Dario I, né? Dário I. E aqui está interessante, ó, eu coloquei para vocês, eu puxei essa imagem porque ela está lá até hoje. No dia que vocês, se Deus quiser dar condições a todos vocês a viajarem para o Irã, está lá, né, na cidade de Parsárgada, né, o túmulo de Ciro I, né, de Ciro II, aliás. E lá no túmulo tem escrito assim: Bem-vindo, peregrino. Tenho estado à tua espera. Perante ti jaz Ciro, rei da Ásia, rei do mundo. Tudo o que resta de mim é pó. Não me invejes. Quem é que vai ter inveja de uma pessoa dessa, né? Aqui, gente, é o mapa de como foi que os persas passaram a concretizar seu domínio por estes territórios. É que cada descendente de Ciro, quando tomou vários territórios, começava a ampliar-se, então, o poder do Império Persa. Então, como vocês estão vendo, né, tudo começou aqui com Persépolis, né? As cidades de Persépolis, Parsárgada, Susa, Babilônia e Ecbatana. Então, essas 5 cidades, vocês não podem esquecer. Quem são as 5 cidades principais? Quem são as capitais principais do Império Persa? Babilônia, Ecbatana, Susa, Parsárgada e Persépolis. Não esquece disso, eu vou cobrar vocês. Então, nós temos aqui, olha o que Ciro conquista na sua vida. Depois, olha a conquista do filho do Ciro. Olha o que o filho do Ciro conquistou, né? Essa parte aqui de azul, quando ele vai lá, né? Em 525 a.C. e domina o Egito. E mais tarde, olha a conquista do filho, né? De Cambises, que é Dario, né? Dario I. Olha, Dario, ele conquista, né, o sul do Egito, conquistando aqui partes do Sudão, né? Conquistando também aqui partes, hoje, né, que você tem justamente a Geórgia, a Armênia e a Azerbaijão, que é esse território aqui, tá? Tem o norte, né, o norte da Grécia e tem o sudeste da Grécia, né, na Ásia Menor, que é esta daqui. Quem não lembra, gente, essa ponta aqui que vocês estão vendo, ó, aí no mouse, passando aí para vocês, essa ponta aqui é quem? É o Planalto da Anatólia, onde fica a Turquia. Né? E bem aqui, gente, é a porção turca asiática. E essa pontinha para cá é a porção turca europeia. Não esquece que a Turquia tem grande parte do seu território na Ásia. E a menor parte do território turco é na Grécia. Ou seja, é na Europa, perdão.
Então aqui nós vamos ver aqui quem? A Trácia e a Macedônia, né? Então é um território incrível que também o Dario ele vai constituir e vai tomar para si. E olha aqui, ó, gente, ó. Olha aqui, depois do Mar de Aral, Cisjordânia, olha que legal, né? Então aqui nós estamos vendo aqui, gente, aliás, Cisjordânia não, o Cazaquistão, né? No sul do Cazaquistão, justamente os rios que vão alimentar aqui o Mar de Aral. Então essa região aqui também vai ser dominada pelo Dario I, né? Dário I, que é a nossa segunda parte, né? Porque a primeira pessoa dos persas que você não pode esquecer é Ciro. Ciro II o Grande. Não esquece desse nome. A segunda pessoa importante na nossa história é Dário I. Porque Dário I vai continuar o trabalho de Cambises II, que estava continuando o trabalho de Ciro II. Né? Então, o Dario I ele vai continuar um sistema, né, de domínios dos territórios que foi feito por Ciro, por Cambises e agora por ele. O Dario, gente, ele de todos os outros que já existiram, ele vai entrar para a história. Por quê? Também. Por quê? Porque o Dario ele vai ser muito organizado. O Dario era muito organizado. Gente, sabe o que foi que o Dario fez? Ele fez um sistema de correios. Isso, correios. O cara entregava as mensagens de um canto para outro a cavalo. Justamente. Então, o Dario, ele faz as pistas, o Dario manda construir as estradas. Olha o que o cara faz. Ele era um administrador muito massa. O Dario, ele tinha uma visão além do alcance, não é Thundercats, não. O Dario, ele tinha uma visão administrativa, gente. Então, ele sabia administrar o território. Muito bem mesmo. Então, ele criou um grande sistema administrativo que foi um dos mais eficientes da Antiguidade Oriental. Veja, não foi qualquer coisa, não. Olha, presta atenção, o Dario, gente, ele vai criar até, inclusive, né, a polícia secreta. O Dario vai constituir, sabe o quê? A polícia secreta. Vocês vão entender já já por que ele fez a polícia secreta. A espionagem. Olha onde é que nasce essa história de espionagem. Tá aí, gente. Essa história de correios, né? Também neste período, que é nesse território persa, nós vamos ver tudo isso, né? Então, como voltando, assim como os seus ancestrais, né, o Dario ele reinou, né? Ele foi rei, a monarquia é rei, né? De forma absoluta teocrática. E o Dario possuía tá? Cinco capitais e 4 muito importantes, que é Susa, Persépolis, Babilônia e Ecbatana. Mas eram 5 capitais, como eu já mostrei para vocês, né? Tá faltando aí Passárgada. Ruínas de Persépolis é aquela que está lá no começo da nossa aula de hoje. O Dario, gente, ele, né, como Ciro II, né, quando ele começou, ele também enfrentou várias rebeliões dos povos que o Ciro dominou, que o Cambises dominou e que agora Dario também passava a dominar. Então esses povos, gente, começaram a se rebelar contra Dario I. E o que foi que o Dario ele conseguiu fazer? Ele entendeu que ele não podia administrar toda aquela porção de terras que foi conquistadas por Ciro e por Cambises. Ele sozinho não daria de conta. E aí ele pensou, poxa, como é que eu administro um território tão grande desse? Ah, já sei, eu vou dividir. Ah, eu vou separar as terras e vou, em cada terra, colocar uma pessoa que seja meu braço direito. Como foram chamadas essas pessoas que passaram a administrar essas 20 lotes de terra que o Dario vai dividir? Eram chamados, esses 20 de lotes, de satrápias. Essas satrápias eram os 20 lotes de terras que o Dario ele divide para poder administrar o território. Sozinho não tem condições, então ele teve que criar um conjunto de pessoas para administrar juntamente com ele, claro. Ele era o chefe maior, né? Cada sátrapia era comandada pelo sátrapa, né? Então, quem era o sátrapa? Era o governante. Todos os sátrapas,
passaram então, né, a arrecadar os impostos, justamente. Dário I começou a cobrar vários impostos em ouro, em pedras preciosas, né, principalmente nisto. Dario galgou, né, muita fortuna, muito dinheiro, e esses sátrapas começaram a entender que Dario estava longe, então eles começaram a desviar dinheiro que era para ser enviado para Dario. Dario tinha um conjunto de fiscalizações em seu reino, e quando vinha bater o livro de impostos, estava faltando dinheiro, o dinheiro estava vindo cada vez menor. Foi quando Dario entendeu, estão me roubando. Esses caras que eu coloquei lá, em cada um desses 20, estão me querendo puxar a perna. Claro, cada desses 20 aí estava recebendo muito dinheiro. E dinheiro cresce os olhos de todo mundo. Então, estes sátrapas, que eram responsáveis pela arrecadação de impostos, começavam a desviar dinheiro. E o Dario pensou, cara, o que é que eu vou fazer para poder fiscalizar essas pessoas que eu pensei que estariam me ajudando? Já sei, vou criar uma polícia secreta que para fiscalizar estes sátrapas. E como foram chamadas essas pessoas secretamente, criadas por Dario para fiscalizar cada um desses governantes? Os olhos e ouvidos do rei. Era essa maneira, era dessa forma como eles eram conhecidos, os olhos e ouvidos do rei, para fiscalizar cada território desse. Essas aí, gente, são as regiões divididas nas 20 sátrapias. Cada uma dessas aqui, ó, esse aqui é uma região, essa aqui é outra, essa aqui é outra região, ou seja, se você contar vai dar 20. Cada província dessa era tinha um governante. E agora, cada região dessa tinha uma polícia secreta, os olhos e ouvidos do rei. Dario criou um grande exército de mais de 10 milhões de soldados. Dizia que, reza a lenda, de que Dario dizia que se uns morresse, 10 mil apareceria no lugar dele. Inclusive, esse exército dele, muitas vezes, eram formados por mercenários. Sim, Dario pagava muito dinheiro para esses mercenários. Quem era o mercenário? Aquele que topava entrar numa guerra por dinheiro. Então, e também tinha o seu exército, né, principal. Esse exército principal se dizia que eles eram fantasmas, porque eles eram conhecidos como imortais, né? Eram os famosos exércitos de Dario, que eram os famosos imortais. Dario mandou, assim, construir uma rede de estrada, ligando esses grandes centros que ele constituiu. Está aí um exemplo no mapa aí, sobre as estradas que Dario mandou criar, né? Ele vai de Susa até ali a Turquia, em Sardes, né? E que poderia, assim, mandar seus funcionários ou exército de um extremo a outro, né? Numa relativa facilidade. A mais famosa era essa aí que eu estou mostrando para vocês. É a chamada Estrada Real, que ia desde a cidade de Susa, né, ao leste da Mesopotâmia, até a cidade de Sardes, na Ásia Menor. Por isso que, olha aí o nome Ásia Menor, bem ali no território da Turquia, com uma extensão de 2.500 quilômetros. Você sabe o que é 2.500 quilômetros? Você sabe quantos quilômetros é de Fortaleza para Rio de Janeiro? São 2.343 quilômetros. Gente, é como se eu fosse de Fortaleza para o Rio de Janeiro, e ainda um pouquinho a mais. Justamente, essa é a distância que Dario mandou fazer. Imagine uma estrada feita até hoje existente. É ela mesma. Tá? Dario também, ele faz o Banco Central, dentro dos persas. Ele cria uma moeda, ele manda cunhar uma moeda em prata ou em ouro, para facilitar as atividades comerciais. É nessa história dessas moedas que Dario vai fazer, chamado Dárico, é onde esses sátrapas vão começar a roubar de Dario. Olha aí que legal, né? Por isso que os fiscais. A economia dessa população
dos persas era principalmente a base da irrigação, né? Dos Tigres e Eufrates, do crescente fértil. Com a formação do Império, o comércio passou, assim, a uma atividade também muito grande e importante, dando origem, assim, a uma camada de ricos comerciantes. Era lá, gente, era por lá que se passava as rotas das caravanas comerciais que ligavam a Índia e a China ao mar Mediterrâneo. Era por aquele território, era onde justamente, né, havia uma grande venda e trocas de mercadorias. A indústria de tecidos, indústria de tecidos, sim, as tapeçarias, né, as perfumarias, né, os vasos, né, que eram muito utilizados, os tapetes, os mosaicos, os azulejos, né, até hoje existente isso numa feira em Istambul, por exemplo, na Turquia. Os persas também fundaram, né, através de Zoroastra. Zoroastra, gente, era um cara interessante. O Zoroastra passou 10 anos sozinho dentro de uma caverna. Olha o louco. E ele saiu como uma alusão, um recebimento de uma mensagem divina e que ele, a partir de então, se tornaria um profeta. Então, o Zoroastro, ou Zaratustra, né, que passou 10 anos numa caverna, ele passou a ser profeta. E ele profetizava, né, várias ideias, entre essas a existência de dois elementos, o bem e o mal. O bem era representado pelo deus Ahura Mazda, e o mal era representado pelo deus Ahriman. Ahura Mazda era o deus Sol, era o Deus onde ele purificava. De dia, Deus Ahura Mazda, ele purificava e ele fiscalizava todos os humanos. E à noite, Deus Ahura Mazda, ele descansava. E quem vinha era o Deus do inferno, porque a noite era a escuridão. Se o bem era o claro, a escuridão era o mal. Então, existia uma dualidade, né? Existia um equilíbrio, segundo o Zaratustra. Precisava existir um equilíbrio, né? E o livro sagrado que os persas acreditavam, né, que até hoje existe, né, é o Zend Avesta. Né? O Zend Avesta, ou Zend Avesta, é o livro sagrado do mazdeísmo, ou também conhecido como zoroatrismo. Assim falou Zaratustra, né? Então, eles acreditavam, né, a vitória que seria sempre do bem, ou seja, a vitória seria sempre de Ahura Mazda, tá? Que lançaria a Ahriman em um precipício. Aí eles acreditavam também na imortalidade da alma, na ressurreição dos mortos e no juízo final. Isso lembra quem? Isso lembra quem? O cristianismo e o islamismo. Olha que legal, né? E o judaísmo. E esta aí é a figura de Zoroastro, ou Zaratustra, que era o profeta que criou o mazdeísmo. Este aí, que vocês estão vendo, é o símbolo do deus Ahura Mazda, né? É o deus do bem. E ele está lá implícito até hoje nos templos que existem na Ásia e na Europa e na América, viu? Na América tem templos mazdeístas, né? E aí, por seu lado direito, você está vendo aí um vitral, né, no Irã. Fala ainda, mostrando aí as aventuras, né, os desígnios e as palavras principais do profeta Zaratustra. Muitas características do zoroatrismo, né, eles influenciaram as outras religiões, como o cristianismo e o judaísmo. Então a gente não pode esquecer, tá? Então os persas, eles foram muito importantes para as outras civilizações. Dentro da cultura estão várias questões artísticas e intelectuais, que não foram somente eles, mas eles, ao adquirirem as terras de outros povos, eles também adquiriram as culturas dos povos vizinhos. E os persas optaram, a princípio, pela escrita cuneiforme. Por quê? Dos egípcios, inventada pelos sumérios, né, da cunha, né, e depois substituída pela escrita alfabética. Alfabética por quê? Dos fenícios, né? Vocês lembram, né? As 22 letras, né? Na arquitetura, os persas usaram como modelo as construções que os babilônios e os egípcios utilizaram. Né? Tá até lá, como vocês viram lá na figura anterior. Tá aí os elementos que eram muito produzidos, né, na Pérsia, como os vasos, os tapetes, azulejos, até hoje. E uma das coisas, o vidro,
os vitrais. Eles, ainda hoje, os vitrais são uma coisa magnífica. É só fazer aquele passeio lá no YouTube, lá 50 mais um, né? Daquele cara que tem uma vida tão difícil que ele tem que viajar pelo mundo inteiro ganhando dinheiro e a gente dentro de casa, né? E o 50 por 1 é um programa que fala sobre vários países, e esse é um que vocês deveriam assistir, 50 por 1. E, dando aí graças aí ao nosso querido Ícaro, né? O Ícaro vai falar da terra do Iatolá, né? É uma monarquia naquela época e agora era um governo presidencial teocrático, né? A teocracia absoluta, né? As terras do Ayatollah Khomeini. E hoje em dia nós temos o atual presidente, né? O Mahmoud Ahmadinejad, né? Então, o Mahmoud Ahmadinejad é esse presidente que estamos aí no Irã, né? Na cúpula, né? E esse controle, né? Dos ayatolás vem desde 1979, né? É um controle que é baseado num poder, né, teocrático absolutista. Eu vou voltar lá para o TD, tá? Presta bem atenção que eu vou aqui para o TD. Por quê? No TD, eu coloquei aqui uma informação importantíssima, tá? Se vocês observarem, nós vamos ter aqui que Xerxes I, tá? Ele, filho de Dario, ele vai continuar os trabalhos do pai. Porque Dario I, ele vai sofrer uma guerra contra os gregos, contra a Grécia. Aí Dario ele vai perder essa guerra. E o Xerxes I, quando Dario perde, o pai dele perde, ele diz: papai, não se preocupe não, eu não vou lhe envergonhar. Então, o Xerxes I, ele investe, né, uma guerra que vai se dar a partir das chamadas guerras médicas. Por que médicas? Vem de medos, né? E as guerras médicas é as guerras entre os gregos e os persas, entre os persas, ou as guerras medas. Essas definições querem dizer no mesmo sentido. O porquê que Xerxes ele vai tomar as dores do pai? Porque ele queria que seu império e o legado de Dario I permanecesse na história. Xerxes, com seu grande império, com seu grande exército, dos mais de 10 mil homens e dos seus exércitos de imortais, eles adentram numa batalha chamada na batalha, né, que nós vamos ver aqui, na Batalha das Termípolas, né? E é nessa famosa Batalha das Termípolas que nós temos o filme 300, né? Os 300 de Esparta, né? Quando vão lutar contra o exército de imortais do famoso Xerxes. E que aqui vocês estão vendo esse rapaz alegre, né? Que é Rodrigo Santoro, né? Contra Leônidas, né? Segurando aqui, fazendo uma massagem nos ombros, dizendo: Leônidas, você está muito cansado, deixa eu lhe relaxar. Então aqui nós temos Leônidas, né? E o Xerxes I. O Xerxes I, gente, ele vai ganhar de Leônidas, né? Os 300 vai ser uma piada, mas deu muito trabalho a Leônidas, deu muito trabalho ao Xerxes. Só que quando o Xerxes ele vai na segunda tentativa, gente, ele vai sofrer, né, uma perca muito grande, porque os gregos vão se unir com outros povos e aí vão dar um troco muito grande ao Xerxes. Xerxes, gente, ele vai acabar não vai ser morto da guerra, mas ele vai ser assassinado pelo seu próprio ministro. Ele vai ser assassinado pela própria pessoa que ele tinha como seu principal braço direito, o Artabano. Justamente, né? O Artabano ainda teve um co-assistente, que era o Aspamitres, né? O Aspamitres, né? Perdão. O Aspamitres e o Artabano se uniram, né, para matar o próprio cara que o colocou lá como ministro dele. E aí, com a morte do Xerxes, né, convenceram o filho dele, o Artaxerxes I, né, filho de Xerxes, de que Dario, né, seu irmão, havia assassinado o próprio pai. Dario foi levado, né, ao palácio de Artaxerxes, que é o filho de Xerxes, né, e mesmo negando o crime, né, porque pensou que o filho tivesse mandado o pai, mas não foi, né. Mesmo negando o crime, ele foi executado, né?
Xerxes I, nos últimos anos do reinado, gente, antes dele ser assassinado, né, por essas duas pessoas aí, o Artabano e o Asparramitris, né, ele dedicou-se, né, à construção de palácios, monumentos, né, e que contribuíram, gente, para o embelezamento de Persépolis. Por isso que Persépolis, para quem viaja para o Irã, é uma das cidades que mais é procurada pelas rotas turísticas, porque está de pé até hoje, gente. Está de pé até hoje. E na história, o último imperador da dinastia Aquemênida foi Dario III. Tá? Então não esquece. A dinastia Aquemênida ela durou 300 anos, em média 300 anos, onde nós vamos ter o último imperador desta dinastia chamado Aquemênida. Como é o nome dessa dinastia? Aquemênida. Vem de Aquemenes, né? Dario III, tá? Então, gente, essa aqui foi a nossa aula de hoje, uma história bem legal, né? Essa questão de quem gosta de filmes, né? E que assistiu aí os 300, né? De Esparta, viu Leônidas, né? Viu aí quando a frota é destruída lá nas guerras, né? Nas Termípolas, né? A famosa área do Estreito das Termípolas, né? Que até hoje lá tá lá, é claro, né? É muito legal, gente. Eu vou abrir o áudio, tá? Para a gente nos despedir. Professor, sua aula foi show. Gostaram, pessoal?